Fala galera, eu espero que vocês estejam tudo bem, aqui estamos. Eu sou o professor Wilkes e hoje nós falaremos um pouquinho sobre gramática, dando ênfase então para a parte aí das linguagens, né, propriamente dita. Vamos lá? Hashtag, bora lá para mais uma do Enem. Vamos lá então? Pessoal, antes de qualquer coisa é necessário lembrar como que se estrutura uma questão do Enem. Vocês vão perceber nessa questão que fala acerca da imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo, que se trata de um resumo de um TCC, né? Mas aí vocês vão perceber então que é o seguinte: eu tenho aí o ano, né, a fonte de onde eu tirei essa questão, o ano 2018, a questão 24 da prova azul. Então, pessoal, ela vai trazer aí logo um texto. Esse texto eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de suporte. Então, observe que esse texto aí, ele traz algo bem interessante, né, que está em pauta aí sempre, agora mais do que nunca, depois de casos como o do menino Miguel, que vai falar acerca do racismo, certo? Aí tem um trecho que fala o seguinte: este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza, presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereotipos negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista, apresentando sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. Então você vai observar aí, né, dando continuidade ao texto, que vai falar acerca da imagem do negro. Então toda questão, não só da área de linguagens que eu estou abordando aqui, ela vai trazer um suporte. Aí lá nesse suporte pode ser um texto, como nós vimos, pode ser lá um cálculo matemático, pode ser uma charge, pode ser um gráfico. Então vamos lá para a questão? Então eu tenho aí o suporte. Em seguida, eu vou ter o comando. O comando nada mais é do que a própria pergunta. Eu vou ter a pergunta seguinte: o cumprimento da função referencial da linguagem. Opa! Aí o conteúdo claramente dentro da interpretação de texto que é proposto em linguagem vai me falar acerca das funções da linguagem. Quando eu falo de função de linguagem, eu estou falando o quê? Eu estou falando lá da tríade da comunicação, que para haver comunicação tem que haver o quê? Tem que haver quem fala, o que se fala, não é isso? Para quem se fala, como esse canal é estruturado, é coisa que vocês já estão craques aí, porque estão estudando bastante para o Enem. Então observe que essa questão em específico, ela não vai me falar para eu identificar, diferentemente de outros vestibulares, quais são ou qual é a figura, né, a função da linguagem predominante. Aqui ela já vai falar que a função da linguagem aí é a referencial. Lembrando então que a função da linguagem referencial é aquela sob qual, né, o interlocutor, ou seja, o emissor, aquele que transmite a mensagem, ele só quer falar a mensagem, ele só quer repassar. Aí não tem cunho emotivo, aí eu não quero persuadir a nada, aí eu não estou dando ênfase para o canal de comunicação, aí eu só quero transmitir a informação. Dando continuidade, o exercício vai falar o seguinte: o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então aí eu já estou falando de um gênero textual. Gênero textual, pessoal, é aquilo que nós vimos bastante no ensino fundamental e revisamos no ensino médio. Por exemplo, a crônica, o conto e por aí vai. Na estrutura desse texto, essa função, que função? A referencial é estabelecida pela. Então vamos lembrar que quando eu falo de função referencial, eu estou falando de passar o conteúdo, informar. Impessoalidade na organização da objetividade das informações. Como em esse artigo tem por finalidade e evidencia-se. Letra B. Seleção lexical do desenvolvimento sequencial do texto, como em imaginário racista e estética do negro. Metaforização relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e o discurso midiático publicitário.
Eu já tenho aí a letra D, que é a normalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras como inferiorização e desvalorização. E eu já tenho aí a alternativa E, que vai falar acerca da adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista, como em ética de diversidade e descolonização estética. Vamos voltar então aí ao meu comando, que é a própria questão, o comprimento da função referencial, ou seja, aquela que quer passar a informação. Observe aí que a impessoalidade na organização das objetividades das informações, como este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Logo, eu já tenho aí a impessoalidade, que é característica da função referencial. Eu não quero passar nada, emoções, razões, sentimentos, eu só quero transmitir a mensagem. Automaticamente eu preciso ser objetivo. Então aí eu já tenho a letra A como a letra correta. Entretanto, a letra B vai falar sobre a seleção lexical. Pessoal, quando eu falo em lexical, em léxico, eu estou falando de um grupo de palavras de um determinado idioma que está a favor do seu falante. Ou seja, todas as palavras utilizadas para transmitir a mensagem. Então aí eu vou lembrar de que quando eu pego o código, eu já não tenho mais a função referencial. Eu vou ter aí a função metalinguística, que é a preocupação com a língua, não é isso? Aí eu tenho aí a metaforização relativa à construção dos sentidos figurados. Quando eu falo em sentido figurado, eu deixo de falar da função referencial e vou falar tanto da função apelativa, que é aquela pelo qual eu quero te convencer de algo, bastante utilizada nos anúncios publicitários, mas também eu vou falar da função emotiva, que é aquela utilizada nas músicas, nas canções, que é sobre qual, né, o interlocutor ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Também não seria a letra D, né, porque não vai falar da nominalização produzida por meio de processos derivacionais, e aí já entraria lá o código pelo próprio código, que seria também a metalinguística e a adjetivação organizada por criar uma terminologia antirracista. Se está falando também de construção de palavras, está falando da metalinguística. Então não seria a letra B, por estar falando aí da metalinguística, não seria a letra C, porque a metaforização é com relação à linguagem, né? A função da linguagem emotiva ou, né, a função da linguagem figurada, que é a conotação. E aí eu tenho também, não seria a letra D, porque eu não estou falando de formação de palavras, que já é lá da metalinguística, também da letra E, que eu falo da formação de palavras, que também é metalinguística. Então, eu teria aí como correto a letra A. Bora lá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima.